por anos, ouvi da boca dos meus próprios pais que eu não era nada. Enquanto minha irmã era tratada como uma rainha, eu era apenas a sombra, a rejeitada. Mas o que aconteceu naquele jantar na casa deles foi a gota d'água. Exigiram que eu virasse empregada da minha irmã, sem salário, sem respeito. Quando me recusei, meu pai me deu um soco no rosto que mudou tudo. E ali, sangrando no chão, eu jurei que nunca mais deixaria que me pisassem. O que eles não sabiam é que, a partir daquele dia, seriam eles que implorariam por misericórdia. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Durante muito tempo, minha presença naquela casa era invisível. Meus pais não escondiam que tinham uma filha preferida, e não era eu. Desde a infância, minha irmã era tratada como uma princesa, enquanto eu era apenas um erro. Cada conquista minha era ignorada, cada falha dela era encoberta. Cresci ouvindo que eu não era boa o suficiente, que minha voz não importava, que meu destino seria servir. E por mais que doesse, por muito tempo, eu aceitei aquele lugar no fundo da mesa, no canto das fotos, no silêncio da família. Eu tentava agradá-los, provar que era digna de amor e respeito, mas nada parecia suficiente. A minha irmã, Gabriela, não precisava se esforçar. Bastava existir, sorrir, piscar, que tudo lhe era dado de bandeja. Ela era chamada de brilhante, orgulho da família, aquela que vai longe. Eu, por outro lado, era a teimosa, a ingrata, a que dá trabalho. Até o simples ato de respirar parecia incomodar naquela casa. Foi só depois de adulta que percebi que o problema nunca esteve em mim. Eu não era menos capaz, nem menos digna. Eu apenas nasci na família errada. Mesmo assim, por algum motivo, ainda visitava aquela casa, ainda buscava por um fiapo de carinho, como quem espera que, um dia, o sol nasça no lugar errado do céu. Naquela noite, fui até a casa dos meus pais por insistência deles. Disseram que queriam fazer um jantar especial em família. Confesso que hesitei antes de aceitar, mas algo em mim ainda esperava por reconciliação, por um gesto de amor genuíno. Cheguei lá com o coração apertado, mas aberta ao diálogo. Levei uma sobremesa que eu mesma preparei, um costume que mantinha desde os tempos em que ainda acreditava que adoçar a boca dos outros podia amolecer corações. O jantar começou como todos os outros, elogios para Gabriela, olhares de desdém para mim. Eu, calada, mastigava em silêncio a comida e a dor. Mas foi quando a sobremesa foi servida que tudo mudou. Meu pai limpou os lábios com o guardanapo e, sem sequer olhar nos meus olhos, disse: "Já decidimos o que você vai fazer da vida. Gabriela está precisando de alguém que cuide da casa dela, prepare as refeições, lave as roupas, alguém de confiança. E você vai ser essa pessoa." Pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Sorri sem graça, esperando que alguém dissesse-lhe a pegadinha. Mas minha mãe concordava com a cabeça. Gabriela sorvia o vinho e olhava para mim com um brilho perverso nos olhos. "Você sabe cozinhar, limpar, é praticamente uma doméstica", completou minha mãe com uma naturalidade estarrecedora. "Não é piada?" Perguntei, a voz quase não saindo. "Claro que não", disse Gabriela. "Se quiser continuar fazendo parte da família, é o mínimo. Sem salário, claro. Afinal, você nos deve tudo." Levantei da mesa, indignada. Não conseguia acreditar que estavam me tratando como uma escrava. Tentei manter a calma, mas meu corpo tremia. "Isso é irracional, é abusivo. Vocês estão me tratando como um objeto", rebati. Foi quando tudo desmoronou. Meu pai se levantou com raiva, caminhou até mim em silêncio e, sem qualquer aviso, desferiu um soco violento no meu rosto. Senti o impacto ressoar dentro do crânio, o gosto metálico do sangue inundar minha boca. Caí de joelhos, tonta, a visão embaçada. Meu nariz ardia, quebrado. Minha mãe apenas me olhava com frieza. Gabriela riu. "Ai, nossa, que drama", ela disse. "Era só aceitar logo. Agora vai ser pior." Sem forças para discutir, apenas me levantei com dificuldade, peguei minha bolsa ensanguentada e fui embora.
Saí daquela casa sem olhar para trás, cambaleando pela calçada escura como uma fugitiva da própria família. Mas naquele momento, entre a dor e a revolta, uma certeza cresceu dentro de mim: aquilo não ia terminar daquele jeito. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu me colocaria em primeiro lugar. Eles não sabiam, mas acabavam de assinar o próprio destino. E a partir dali, tudo mudaria. Saí da casa dos meus pais naquela noite com o rosto latejando e a alma despedaçada. As lágrimas vinham mais pela constatação do que pela dor física. Meus próprios pais e minha irmã me viam como uma propriedade descartável. Aquela agressão não foi apenas física, foi o último prego em um caixão de rejeição que vinham construindo desde minha infância. Mas, diferente de todas as vezes anteriores, eu não voltaria atrás. Não dessa vez. No hospital, o médico confirmou: fratura no nariz, inchaço facial, hematomas. Perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência. Eu hesitei. Algo dentro de mim dizia que ainda não era o momento. Queria agir com inteligência, não por impulso. Eu precisava me reerguer primeiro. Precisava recuperar minha dignidade, minha força e, acima de tudo, minha liberdade. E para isso, eu precisava sumir. No dia seguinte, mandei mensagem pedindo afastamento do meu trabalho. Não disse nada sobre a agressão. Apenas que precisava de um tempo. Em seguida, fiz algo que nunca imaginei: vendi todas as coisas do pequeno apartamento que alugava com muito sacrifício. Com o dinheiro, aluguei um quarto modesto em outra cidade, sem avisar ninguém. Cortei todos os laços. Desativei redes sociais, troquei de número, e comecei, do zero, uma nova vida. A primeira semana foi difícil. O espelho ainda refletia a dor da agressão, e meu coração, a dor da decepção. Eu andava pelas ruas desconhecidas como quem reaprende a viver. Mas, aos poucos, fui reencontrando algo que havia enterrado há anos: minha própria identidade. Com o pouco que tinha, comecei a vender doces na rua. Sempre soube cozinhar, fui eu quem aprendeu, na marrã, a alimentar a casa enquanto Gabriela apenas tirava fotos com as refeições. Em pouco tempo, meus bolos caseiros e brigadeiros ganharam fama. Pessoas voltavam para comprar mais, perguntavam se eu aceitava encomendas. Abri um perfil comercial, mas sem mostrar meu rosto. Apenas os doces. E eles começaram a se vender sozinhos. Em 2 meses, com muita luta e dedicação, aluguei uma pequena cozinha para a produção. Chamei de Doce Raiz. Era minha forma simbólica de dizer que, mesmo rebaixada por tanto tempo, minha essência era forte. Criei um cardápio, estabeleci rotinas, fiz cursos online à noite. Tudo com o dinheiro que vinha dos próprios doces. Nada de empréstimos, nada de ajudas. Pela primeira vez, tudo era meu. Enquanto isso, o silêncio da minha família era ensurdecedor. Ninguém tentou me procurar. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era como se eu tivesse sido facilmente descartada. Mas aquilo apenas reforçava a certeza de que eu nunca fui amada, apenas usada, quando conveniente. Foi no início do 3º mês que algo inesperado aconteceu. Uma cliente, dona de um buffet conhecido, me chamou para conversar. Ela havia comprado uma de minhas tortas para uma festa infantil e se impressionou. Disse que buscava parceiros para eventos e achava que eu tinha talento. Aceitei, com o coração batendo forte no peito. Era o primeiro passo em direção a algo grande. No primeiro evento, eu fiquei nos bastidores, organizando bandejas e checando a qualidade. Quando o buffet começou a servir as sobremesas, houve elogios vindos de todos os lados. Uma senhora chegou até a mesa e perguntou: "Quem fez isso?" "Está perfeito." Aquilo me fez sorrir com os olhos marejados. Pela primeira vez, alguém me valorizava sem saber de onde eu vinha. A parceria com o buffet se consolidou, e o nome Doce Raiz passou a circular em festas, batizados e até casamentos. Em menos de um ano, abri minha primeira loja física, pequena, charmosa, com balcão de vidro e aroma de infância. Era o meu refúgio, o meu renascimento. Foi quando comecei a receber mensagens estranhas. Um número desconhecido mandou: "Você está viva?"
Depois, outro, sua irmã está doente de preocupação. E, por fim, seja sensata, volte para casa. A família é o mais importante. Não respondi. Sabia que não era preocupação. Era controle. Eles deviam ter descoberto de algum modo que eu estava bem, que estava crescendo. E o que mais os irritava era que tudo isso havia sido conquistado sem eles. Eu, a filha invisível, agora brilhava por conta própria. Mas aquela noite ainda não tinha cobrado seu preço. E eu sentia que, mais cedo ou mais tarde, eles iriam reaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa tarde comum, enquanto atendia uma encomenda grande para um casamento, ouvi a campainha da loja tocar. Quando levantei os olhos, minha mãe estava ali. Fazia mais de um ano desde que eu havia cortado qualquer contato com eles. E ali estava minha mãe, parada na porta da minha loja, com um ar entre soberba e constrangimento, como se não soubesse se me abraçava ou me repreendia. Atrás dela, discretamente, meu pai observava de longe, dentro do carro. Não me aproximei. Mantive a distância segura, com o coração acelerado. Olha só você, com loja e tudo, ela disse, forçando um sorriso. Quem diria? O que está fazendo aqui? Perguntei, firme. Podemos conversar? Só nós duas? Engoli em seco. Parte de mim queria mandá-la embora, outra parte, ainda machucada, precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Concordei, sem abrir a porta do balcão. 5 minutos. Só isso. Ela entrou, caminhando com o mesmo andar que usava na casa onde me humilhou durante toda a minha infância. Sentou-se à mesa mais próxima da vitrine e cruzou as pernas. Sua irmã, Gabriela, está passando por um momento difícil, começou. O marido dela a deixou, a empresa onde ela trabalhava a demitiu, e ela está desestruturada. Precisamos de ajuda. E o que isso tem a ver comigo? Perguntei, sem disfarçar a frieza. Ela desviou os olhos por um segundo, depois voltou a me encarar. Você poderia dar a ela um trabalho aqui. Qualquer coisa. Só até ela se reerguer. Afinal, vocês são irmãs. Soltei uma risada irônica. Era inacreditável. Depois de tudo, vinham até mim, pedindo ajuda para quem riu enquanto eu sangrava no chão da sala. Minha irmã, mãe? Aquela que me chamou de dramática depois que meu pai me quebrou o nariz? Aquela que disse que se eu não fosse a empregada dela, coisas piores aconteceriam? Ela respirou fundo, incomodada. Ela estava nervosa, disse aquilo no calor do momento. Mas você sabe como são as coisas de família. Não, mãe. Sei como vocês são. E esse teatro não vai funcionar mais comigo. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi algo parecido com arrependimento em seus olhos. Mas era tênue, misturado com orgulho e manipulação. O tipo de arrependimento que só aparece quando precisam de você. Gabriela está em depressão. Tentou tirar a própria vida semana passada. Disse que se sentia um lixo, que ninguém queria ajudar. A voz dela falhou. Ela precisa de você. Assim como eu precisei de vocês naquela noite? Retruquei. Ela abaixou os olhos, pela primeira vez sem resposta. Mas em vez de compaixão, aquilo me deu força. Eu não era mais a menina silenciosa que aceitava migalhas. Não vou empregar minha irmã, mãe. Não por vingança, mas por respeito a mim mesma. Ela nunca me viu como alguém digna. E vocês também não. Agora que precisam de algo, me procuram. Mas onde estavam quando eu precisei? Onde estavam quando eu sangrava sozinha, quebrada por dentro e por fora? Ela ficou de pé, as mãos trêmulas. Parecia prestes a dizer algo, mas não disse. Apenas ajeitou a bolsa no ombro e saiu em silêncio. Meu pai a esperava no carro, com um olhar fulminante. Quando nossos olhos se cruzaram, ele virou o rosto. Sabia que não tinha mais nenhum poder sobre mim. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dela martelavam minha mente.
Gabriela estava colhendo o que plantou, e parte de mim sentia tristeza. Mas não culpa. Nunca mais culpa. Na manhã seguinte, outra surpresa. Cheguei na loja e encontrei a fachada pichada. Em letras vermelhas, estava escrito: Doce raiz da ingratidão. Ao lado, um saco de lixo jogado na porta. Era um ataque direto. A primeira coisa que fiz foi verificar as câmeras. E lá estava, minha irmã, de capuz, mas inconfundível, jogando o saco e borrifando spray com a ajuda de um rapaz. Meu corpo estremeceu. Aquela mulher ainda se achava no direito de me atacar. Mesmo após tudo. Liguei para a polícia e registrei boletim de ocorrência. Entreguei as imagens. Eles confirmaram que abriram investigação. Eu, por minha vez, instalei alarme e câmera de segurança novas. Não me deixaria intimidar. 2 dias depois, minha loja foi alvo de uma denúncia anônima. Fiscais da vigilância sanitária apareceram, fizeram vistoria e, embora tudo estivesse dentro das normas, percebi que alguém tentava sabotar o que construí. Mas não conseguiram. O laudo atestou que tudo estava perfeito. Na semana seguinte, recebi uma intimação. Gabriela havia aberto um processo contra mim, alegando que eu havia prometido verbalmente um emprego a ela e depois humilhei publicamente sua imagem, provocando-lhe danos morais. Era inacreditável. Ela estava tentando me destruir legalmente. E o mais absurdo? Tinha a conivência dos meus pais, que assinaram como testemunhas no processo. Mas desta vez, eu não fugiria. Eu lutaria. E ela não fazia ideia de quem eu havia me tornado. O processo se tornará oficial. Quando recebi a citação, minhas mãos tremeram, mas não de medo. Era indignação. Gabriela me acusava de ter prometido um emprego, e os próprios pais assinaram o documento afirmando que eu havia garantido que cuidaria dela. Um teatro mal montado, sustentado apenas pela arrogância de quem sempre acreditou que o mundo girava ao redor dos seus caprichos. Meu advogado, um profissional sério que havia se tornado cliente da loja, leu os papéis com calma e disse: isso é uma tentativa clara de perseguição. E vamos usar tudo contra ela. Inclusive as imagens da pichação. Ele tinha razão. Eu não precisava temer. Pela primeira vez, a justiça estava ao meu lado. Só que, diferente do que eu esperava, não era Gabriela quem viria me confrontar. Naquela tarde abafada de sexta-feira, o sino da porta tocou com força. Eu estava no fundo da loja organizando os pedidos do fim de semana, quando ouvi passos pesados avançando pelo salão. Ao erguer os olhos, lá estava ele. Meu pai. As mãos nos bolsos, a testa franzida, os olhos duros como sempre. Mas havia algo a mais: desprezo. Como se minha loja fosse um erro, uma afronta. Um lugar que, aos olhos dele, eu jamais deveria ter alcançado por mérito próprio. Então é aqui que você se esconde, ele disse, olhando ao redor com desdém. Não estou escondida. Estou vivendo, respondi, sem sair de trás do balcão. Você tem ideia do que está fazendo com sua irmã? Ela está destruída. E agora você vai pagar um advogado para processá-la. Você está enlouquecendo? Cruzei os braços, sentindo o sangue fervendo. Estou apenas me defendendo das mentiras dela. E das suas também. Ele riu, sarcástico. Desde pequena você sempre foi ingrata. Sempre querendo se fazer de vítima. Eu devia ter te colocado no seu lugar muito antes. Aquelas palavras, ditas com tanta raiva, despertaram algo em mim que há tempos dormia, a certeza de que ele nunca me viu como filha. Nunca. Para ele, eu era apenas um erro ambulante. Uma ameaça ao ego frágil dele. Dei 2 passos à frente e falei com firmeza: você não está mais na sua casa. Aqui é o meu espaço. E eu não vou tolerar nenhuma ameaça. Você vai calar a boca e vai escutar, ele disse, se aproximando com o dedo em riste. Sem hesitar, peguei o celular e disquei 190 na frente dele. Coloquei no viva voz. Polícia Militar, emergência. Estou sendo intimidada por um homem agressivo dentro do meu estabelecimento.
Rua João Ramos, número 142. Ele está tentando me ameaçar. Por favor, preciso de uma viatura. A voz do atendente seguiu com perguntas de protocolo, que eu respondi calmamente. O rosto do meu pai começou a mudar. Ele ficou estático por alguns segundos, então abaixou o braço. A presença da autoridade, mesmo que por uma simples ligação, desmontou o teatro dele. Você está me denunciando? Eu sou seu pai. Disse, com a voz trêmula de raiva. É. E se voltar aqui de novo, vai sair algemado, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Ele me encarou por mais alguns segundos, como se esperasse que eu recuasse. Mas eu não recuei. Pela primeira vez, ele não teve o controle. Perdeu o domínio que achava eterno. Com o rosto vermelho, virou-se e saiu, batendo a porta com tanta força que o sino quase caiu. Clientes que estavam na loja observaram tudo em silêncio. Um deles, um senhor de idade que sempre comprava doces para os netos, se aproximou e disse: "Você foi corajosa." Seu pai parecia um touro cego. Agradeci com um sorriso frágil. Por fora eu estava firme, mas por dentro, estremecida. Mesmo depois de tudo que construí, ainda era difícil encará-lo. Mas agora eu sabia, o medo não mandava mais em mim. No dia seguinte, recebi um aviso da polícia. Confirmaram que Gabriela e um rapaz estavam sendo investigados por vandalismo. As imagens das câmeras, junto com o depoimento do meu segurança, que a viu de longe no dia da pichação, foram anexadas ao processo. As chances dela vencer a ação caíam dia após dia. Mas mesmo com tudo isso, algo dentro de mim não se aquietava. Eu sabia que não era o fim. Gabriela não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota. E agora, com os pais feridos no orgulho e uma investigação contra ela, o desespero faria com que ela agisse ainda mais baixo. E minha intuição não falhou. Uma semana depois, minha loja foi invadida de madrugada. Arrombaram a porta dos fundos, quebraram vitrines, jogaram farinha e calda em tudo. Deixaram um bilhete sujo de manteiga colado no balcão. Isso é só o começo. Sirva sua irmã, ou destrua-se. A polícia foi chamada novamente. Dessa vez, eles levaram tudo mais a sério. Coletaram digitais, rastrearam a câmera da rua, e um detalhe fez toda a diferença: um dos envolvidos esqueceu a carteira do lado de fora. Era o mesmo rapaz que ajudara Gabriela na pichação. Agora não havia mais dúvida. Ela estava disposta a tudo para me destruir. Mas dessa vez, quem colheria as consequências, seriam eles. A imagem da minha loja destruída naquela madrugada ficou gravada como uma ferida aberta na minha memória. A calda escorria pelas paredes, as vitrines estavam estilhaçadas, e os doces, que antes simbolizavam o renascimento, jaziam esmagados no chão frio. Eu podia ouvir minha respiração acelerada, o coração pulsando no pescoço, o estômago revirado. Era como se tivessem me despido novamente da minha dignidade. Mas, ao contrário do que eles esperavam, eu não chorei. Eu me levantei. A perícia colheu as digitais. A polícia levou a carteira esquecida pelo comparsa da minha irmã. Em poucos dias, as investigações confirmaram o óbvio: Gabriela era a mentora por trás da invasão. Além disso, a perícia identificou correspondências entre a caligrafia do bilhete deixado no balcão e outras anotações assinadas por ela em documentos judiciais. Aquilo era um divisor de águas. Com base nas provas, meu advogado entrou com um novo processo, dessa vez criminal, por invasão de propriedade, ameaça e dano ao patrimônio. As acusações eram sérias. A polícia pediu a apreensão do celular de Gabriela, e, com ordem judicial, descobriram trocas de mensagens entre ela e os pais, que não apenas sabiam dos planos, como incentivaram a filha. As mensagens eram claras: ela precisa aprender quem manda. Jogue duro. Vai lá e mostra pra ela que a gente não brinca. Era mais do que ódio. Era uma conspiração familiar para me destruir. E agora, a justiça tinha em mãos exatamente o que precisava. Na audiência inicial do processo por danos morais e tentativa de intimidação, meu advogado entregou todo o material obtido. O juiz ficou visivelmente estarrecido com a frieza das mensagens.
A promotoria pediu medidas protetivas imediatas, e elas foram concedidas. Gabriela, meu pai e minha mãe estavam proibidos de se aproximar de mim ou da minha loja, sob pena de prisão preventiva. Foi nesse ponto que o jogo virou de vez. A repercussão se espalhou. A imprensa local noticiou o caso como um escândalo familiar de abuso psicológico e perseguição. Meus vizinhos passaram a me olhar com admiração. Alguns choravam quando contavam que também tinham sofrido rejeição dos próprios pais. Me vi, de repente, cercada por solidariedade. Mas, ao contrário do que se esperava, não houve desculpas da parte deles. Nenhum pedido de perdão. Nenhum arrependimento sincero. O que veio depois foi ainda mais revelador. Uma tarde, enquanto organizava o novo estoque de ingredientes, tentando manter a rotina, recebi uma visita inesperada, uma funcionária do Ministério Público, acompanhada por 2 investigadores. Eles vieram me comunicar que, após uma análise mais profunda das conversas obtidas nos celulares dos meus pais e da minha irmã, havia indícios de que os ataques à minha loja estavam sendo planejados havia meses. Os planos envolviam sabotagem, difamação e até uma tentativa de acusação falsa, onde Gabriela cogitou forjar uma situação para me incriminar por roubo de pertences dela, para me envolver com a justiça criminal e tentar me desmoralizar publicamente. Eram cruéis. Calculistas. Doentios. Com isso, o Ministério Público formalizou novas denúncias, dessa vez incluindo organização criminosa, calúnia, ameaça, falsidade ideológica e tentativa de fraude processual. O promotor foi categórico: o caso não era mais apenas uma briga de família. Era um crime. Enquanto isso, minha loja estava em reconstrução. Recebi apoio de fornecedores, clientes fiéis e até de outras empresárias da cidade. Me ofereceram ajuda financeira, divulgação e até doações para que eu pudesse voltar mais forte. Recusei qualquer valor em dinheiro, mas aceitei o carinho e a ajuda prática. Em menos de 3 semanas, Doce Raiz reabriu com um novo visual. Mais moderno, mais forte. Exatamente como eu me sentia por dentro. Mas, para minha surpresa, meus pais ainda tinham mais uma carta suja na manga. Com as denúncias ganhando força e a possibilidade real de prisão, meu pai apareceu mais uma vez. Dessa vez, acompanhado de um advogado, tentou um acordo. Estamos dispostos a retirar o processo da Gabriela contra você, disse o advogado, em troca de você não dar andamento nas ações criminais. Seria melhor para todos. Respirei fundo. Olhei para meu pai, e perguntei: você acha que isso é um jogo de barganha? Que pode me bater, humilhar, destruir minha loja e depois sair ileso? Ele não respondeu. A soberba de antes agora dava lugar a um orgulho ferido. Não vai ter acordo, eu disse. Vocês vão responder por cada detalhe do que fizeram. E quando isso acabar, talvez vocês finalmente entendam o significado de consequência. No mesmo instante, me levantei, fui até a porta da loja, abri e disse: podem sair. Eles saíram. O advogado parecia sem acreditar. Meu pai, envergonhado, desviava o olhar. Naquela noite, depois de muito tempo, dormi em paz. Mas o que estava por vir, seria ainda mais definitivo. O julgamento aconteceu em uma manhã nublada, como se o próprio céu estivesse em suspense diante do que estava prestes a acontecer. A sala do fórum estava cheia. A imprensa, que havia acompanhado o caso desde que os ataques à minha loja vieram à tona, se posicionava do lado de fora com câmeras e microfones. Mas lá dentro, o clima era tenso. Silencioso. Quase sufocante. Do meu lado, meu advogado mantinha a serenidade de quem sabia que o caminho trilhado até ali havia sido firme. Do outro lado, meus pais e minha irmã pareciam diferentes. Gabriela, que sempre carregou um olhar altivo, agora tinha as olheiras marcadas e os cabelos sem brilho. Minha mãe tentava esconder a tensão com maquiagem, mas seus dedos não paravam de tremer. E meu pai, ele não encarava ninguém. A arrogância que o consumia há anos havia desaparecido, substituída por um silêncio inquietante. Durante o julgamento, o promotor apresentou todas as provas, imagens da invasão, mensagens incentivando os ataques,
testemunhos de funcionários, laudos da perícia, e principalmente, as conversas retiradas dos celulares que comprovavam não só o plano de destruição, como também o envolvimento direto dos três. Em certo ponto, até o juiz franziu a testa diante da frieza dos detalhes. O advogado deles tentou de tudo. Alegou desequilíbrio emocional, disse que a família estava desestruturada, que os atos foram cometidos no calor do momento. Mas nada adiantava. As provas gritavam. Os atos falavam por si. No meu depoimento, mantive a postura. Não chorei, não implorei, não provoquei. Relatei com firmeza os anos de negligência, humilhação e violência. Contei sobre o soco, sobre o sangue, sobre o silêncio que veio depois. Mas, acima de tudo, contei como me reconstruí. Sem eles. Por mim. O juiz ouviu tudo com atenção. Quando o silêncio tomou a sala, ele se levantou, fez um breve comentário sobre os absurdos que leu nos autos, e deu a sentença, diante das provas e da gravidade dos crimes cometidos, condena os réus Gabriela, Antônio e Lúcia a 5 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de conversão da pena em prestação de serviço ou pagamento de multa, tendo em vista a reincidência psicológica e o risco à integridade da vítima. A sala ficou em silêncio por 2 segundos, e então, tudo desabou. Gabriela se levantou gritando: "Você vai pagar por isso. Sua desgraçada. Você acabou com a nossa família." 2 seguranças se aproximaram para contê-la. Meu pai, vermelho de raiva, apontava o dedo para mim: "Isso não vai ficar assim. Você é um monstro, não é nossa filha. Você não tem coração." Minha mãe chorava, dizendo que eu havia destruído os próprios pais por vingança. Mas nada daquilo me abalava. Aquelas palavras já não tinham poder sobre mim. Eles estavam furiosos porque, pela primeira vez, tiveram que arcar com as consequências dos próprios atos. Pela primeira vez, não havia uma filha submissa ali. Havia uma mulher. Os 3 foram algemados e levados pela escolta, gritando, esperneando. Mas, diante da justiça, suas vozes não tinham mais eco. Quando saí do fórum, uma brisa fria tocou meu rosto. E pela primeira vez em muitos anos, senti liberdade. Não a liberdade de não estar presa, mas a de não estar mais presa a eles. A repercussão da sentença foi enorme. Algumas pessoas que antes se mantinham em silêncio vieram até mim, pedindo desculpas por não terem acreditado. Outras, admiradas, diziam que eu era um exemplo de força. Mas o mais importante, eu me olhava no espelho com orgulho. Não pelo que conquistei financeiramente, mas pela mulher que me tornei. A doce raiz cresceu. Abri uma segunda unidade e comecei a empregar mulheres que, assim como eu, tinham histórias de rejeição, abandono e superação. Criamos uma rede de apoio silenciosa, onde cada receita carregava um pedaço da nossa história. Não éramos vítimas, éramos sobreviventes. Nunca mais tive notícias diretas dos meus pais e da minha irmã. Soube apenas que, na prisão, Gabriela perdeu o brilho de vez. Que minha mãe adoeceu, e que meu pai passou a andar cabisbaixo, inconformado com a realidade que jamais imaginou enfrentar. Mas a justiça, quando chega, não pede permissão. Apenas cobra o que é devido. Às vezes, me perguntam se eu teria feito algo diferente. Se não me arrependi de levar os próprios pais à prisão. Minha resposta é sempre a mesma: me arrependo de não ter me colocado em primeiro lugar antes. De ter tentado por tanto tempo ser aceita por quem nunca teve amor para dar. Hoje, eu sou livre. E essa liberdade tem gosto de justiça. Tem gosto de vitória. Tem gosto de recomeço. Se essa história tocou seu coração e te prendeu até o fim, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Aproveita e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber as próximas histórias em primeira mão. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de superação e justiça. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de quem está passando por algo parecido. E agora eu quero saber de você. Você teria coragem de fazer o que essa filha rejeitada fez?
Teria forças para enfrentar a própria família em nome da sua dignidade? E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Vou passar nos comentários e deixar um coração especial para quem comentar a cidade. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Sua presença é muito importante para mim. Até a próxima história.